respondendo perguntas de inscritos e seguidores, sem filtro. Meu nome é Marlon, eu sou o vereador aqui da cidade de São Paulo e hoje pela manhã eu coloquei um post nas minhas redes sociais pedindo que você escreva uma pergunta para fazer para mim. Então eu escolhi as 10 melhores, ou aquelas que se repetiam mais de uma forma genérica, e eu vou responder agora. E já deixo também o obrigado para você que deixou a sua pergunta. Pergunta número 1. Quando você vai conseguir que os apps escutem os motoristas que foram bloqueados sem nem saber os motivos? No meu caso, por exemplo, perguntou Leandro Lima. Acredito que muito em breve. Em breve eu estou falando questão de 1 ou 2 meses. Isso porque o meu projeto de lei número 158/2021 prevê direito de defesa para os motoristas de aplicativo. O projeto já foi aprovado em primeira votação e está indo para a segunda votação. E o mais legal disso tudo é que eu sei, um passarinho me fofocou, que a Uber, aqui na cidade de São Paulo, fez uma reunião com certos motoristas e já disse para esses motoristas que ela iria dar direito de defesa como se fosse uma iniciativa dela, olha só, né? Mas, na verdade, é a pressão do projeto de lei que vai ser possivelmente votado e sancionado nos próximos dias, próximas semanas. E acredito que vai ser muito difícil a Uber se adaptar só a São Paulo nesse projeto de lei. Então, o projeto de lei que aconteceu em São Paulo, na verdade, eu espero e acredito que vai refletir no Brasil inteiro. Enquanto esse projeto de lei não for para conclusão, aqui, nesse gabinete, a gente continua entrando com muitos processos contra os aplicativos para banimentos injustos. Já foram mais de 700 processos em menos de 6 meses de mandato. Pergunta número 2, do Robson Wagner. Não existe uma lei que determina tarifa base para as corridas? Essa é uma pergunta muito boa, porque tem gente que não sabe se existe uma lei disso ou não, e muita gente sugere que esse tipo de lei seja feita. A má notícia é que não existe uma lei disso, e também não tem como fazer uma lei dessa em nenhum âmbito, seja municipal, estadual ou federal, pois é inconstitucional. E não é eu que estou falando isso. Muitos políticos já tentaram isso pelo Brasil e não conseguiram. E eu sei que vocês pedem muito aqui nos comentários e tudo mais, que as tarifas sejam reajustadas. No que dependesse de mim, esse reajuste já teria acontecido. Mas não é por força de uma lei que isso vai acontecer, não tem como. O motivo que os juízes dizem que não é constitucional, que não pode ter uma lei, é porque o Estado não pode interferir nos preços cobrados por uma empresa privada. E eu sei que os aplicativos deitam e rolam em cima dos motoristas porque tem muito motorista disponível. E justamente por saber que não dá para fazer um projeto de lei para aumento de tarifas, foi que eu coloquei a CPI dos aplicativos, que ainda vai começar no segundo semestre. Numa CPI, os aplicativos têm que explicar como é calculada a tarifa, por que eles cobram baixo, por que as tarifas não sofrem reajuste. Inclusive, uma das coisas mais comuns de se acontecer numa CPI é justamente um TAC, termo de ajuste de comportamento. Nesse caso, os aplicativos poderiam sair da CPI com uma TAC, dizendo que eles vão aumentar a tarifa. E esse é um dos meus objetivos na CPI. Pergunta número 3. Em suas promessas de eleição, pergunta do K.Du. Em suas promessas de eleição, tinham duas coisas. Na verdade, tinham bem mais que isso, tá? 1. Ir direto em Congonhas, táxi dominou lá. E segundo, aumento de tarifa, pressão nos apps. Pergunta. O porquê não está indo em Congonhas? Muito obrigado pela pergunta, K.Du. E na verdade você está enganado, eu tenho ido sim em Congonhas. E o que eu mais tenho visto lá, infelizmente, é muitos motoristas de aplicativo fazendo muita coisa errada. Então, eu não diria que o táxi dominou lá, muito pelo contrário. Eu diria que muitos motoristas de aplicativos, inclusive clandestinos, estão ainda atuando lá. A minha promessa de campanha foi, na verdade, tirar os táxis clandestinos de lá. E se você for lá hoje, você não vai ver táxi clandestino. Você só vai ver táxis regulamentados do aeroporto. E como eu falei, as minhas respostas são sem filtro, muita gente está me questionando sobre as vagas fixas do andar de baixo do aeroporto de Congonhas. Mas para também resolver esse problema, eu sei que os motoristas de aplicativo ficam lá dentro para poder receber as corridas, e não pode ficar lá dentro, inclusive, porque tem placas de proibido parar e estacionar, só é permitido realmente embarque e desembarque lá dentro. Mas para resolver esse problema de um local para os motoristas ficar, é que eu estou sim negociando com a prefeitura para a gente ter um bolsão por ali. Talvez igual como existe no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, mas eu estou em negociações sobre isso. E se tudo der certo, e eu estou trabalhando para que dê certo, em breve eu devo anunciar esse bolsão aqui no canal. Pergunta número 4, de Martas Carranaro. Acho que é isso. Bom dia, Marlon.
Os apps dizem que não somos funcionários, e sim prestadores de serviço, mas fazem suspensão da conta se tivermos muitas corridas canceladas. Então significa que nos obriga a aceitar corridas. Então, como isso fica? Pois eles estão nos obrigando a trabalhar. Concordo 110% com você. E não é só isso, existem outras coisas que também, na minha opinião, caracterizam vínculo de emprego e não de prestador de serviço. Infelizmente, a âmbito federal, essa é uma zona muito cinzenta que os aplicativos estão explorando, direi até abusando dos motoristas. E mesmo eu estando apenas no município, o gabinete aqui tem movido ações, processos trabalhistas para que seja reconhecido esse vínculo nas condições que está atualmente, ou que realmente os apps tratem os motoristas como realmente parceiros, incluindo aumentar a tarifa. E que os motoristas também tenham a liberdade de trabalhar como bem entenderem. Pergunta número 5. A lei do Zona Azul para motoristas de app está em que situação? Muito obrigado pela pergunta, Ti Sobral. O projeto de lei que isenta motoristas de aplicativo da Zona Azul eu já protocolei na casa e ainda não passou pela CCJ, a tal de Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a primeira comissão que tem que passar todos os projetos de lei aqui, que define se um projeto é constitucional ou não. Não vejo óbices para não passar na CCJ. E a demora para passar na CCJ é justamente porque quando começa um mandato novo, imagina 55 vereadores colocando um monte de projetos novos, então tem que passar todos os projetos pela CCJ primeiro. Mas eu já protocolei o projeto da casa e estou trabalhando para que esse projeto vá para frente. Pergunta número 6, do Newton Barbosa. Marlon, gostaria de saber se o poder público poderia nos ajudar com a relação ao aumento das tarifas dos apps e também com a extinção dessas tarifas promocionais que são absurdas. Eu concordo com você, eu marquei essa pergunta principalmente por conta do fim das categorias promocionais, que no caso seria o Uber Promo e o 99 Poupa. E no início do mandato eu protocolei no Ministério Público um pedido de investigação dos aplicativos, sobre essas tarifas promocionais, justamente para que elas sejam extintas. E na CPI também vão ter que explicar sobre essas tarifas promocionais, porque lá no início eles disseram que essas tarifas promocionais era por conta da pandemia. E na boa, o Brasil mesmo ainda estando na pandemia, ele está aberto, o comércio está aberto, está tudo aberto. Inclusive eu já vi absurdos de ter tarifa promocional com dinâmica. E tudo isso vai ser investigado na CPI. E a CPI começar só no segundo semestre também me frustra. Mas por conta da pandemia, ela realmente não pôde começar no primeiro semestre desse ano. Nenhuma outra CPI na cidade de São Paulo, tem outras duas também para acontecer que também não começaram. Mas no segundo semestre ela deve ir para frente. Pergunta número 7, do Fábio Damasceno. Sabemos que são grandes as lutas por tarifas e a atenção dos aplicativos. Por que você ainda não cogitou a criação de um aplicativo para concorrer com tal, usando os fatores positivos de todos os já criados e excluindo tudo aquilo que não estamos satisfeitos? Ótima pergunta, Fábio Damasceno. E muitas pessoas também me perguntam quando ou por que eu ainda não transformei o meu aplicativo Rebu, num aplicativo de corridas. E eu confesso que eu tenho esse desejo desde 2017. Mas realmente fazer um aplicativo de corridas demanda uma estrutura de equipe, de muitas pessoas trabalhando nesse aplicativo. Não é só fazer um aplicativo e jogar na Play Store. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho muita vontade de fazer um aplicativo de corridas que corrige todos os problemas que os outros aplicativos têm. Eu acredito que deve sair algo em breve. Esse em breve eu vou deixar para vocês imaginarem quanto tempo seria. Pergunta número 8, do Anderson Libânio. Você acredita que a Uber cobre dinâmico do passageiro e não repassa aos motoristas? Ou faz alguma outra trapaça para ganhar mais em cada corrida? Sim, eu acredito. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui no cantinho para você ver. Inclusive, se você utilizar o aplicativo Rebu, você vai ver que você vai estar, às vezes, numa área de 1.7, ou seja, 70% acima da tarifa, e vai estar aparecendo lá na tela de chamada apenas R$2 para, enfim, fazer aquela corrida no dinâmico. Ou seja, acredito sim que a Uber cobra a mais do passageiro e não repassa esse a mais para o motorista, infelizmente. Próxima pergunta, número 9, do Matheus Vieira. Cadê o aumento de 19% que o senhor falou que a Uber tinha dado? Acredito que mais no início do ano, talvez fevereiro ou março, a Uber fez uma mudança de tarifas aqui na cidade de São Paulo. E sim, na verdade, teve um aumento de 19%. Não foram em todas as regiões de São Paulo. Na verdade, foi na região metropolitana de São Paulo. Nessas regiões, a tarifa aumentou sim 19%. Mas a Uber, como é safada,
né, ela diminuiu a tarifa em outros locais da cidade de São Paulo. E concordo com você que a tarifa estando defasada há muitos anos, 19% não é nada. Última pergunta número 10 do Flávio Minuti. Marlon, você já tocou forró nos teclados? Você se inspirou no Frank Aguiar? Essa piada é muito antiga e é por isso que, inclusive, eu já gravei um vídeo com o Frank Aguiar. Eu vou deixar o vídeo também aqui no cantinho. Conheço o Frank, já fui na casa dele umas 3 vezes. Uma pessoa sensacional. Mas eu confesso para você que nem o meu rosto, nem meu cabelo, nem nada foi inspirado no Frank Aguiar. Inclusive, sou um cabeludo careca. Não sei se você consegue ver aqui, tem uma entrada gigante, meu. Você comenta aqui embaixo. Você acha que eu devo fazer igual o Thomas, do ex-canal lá Escola para Uber, também fazer implante de cabelo? Ele já me mandou uma mensagem aí dos lugares para fazer implante de cabelo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se você gostou desse vídeo, também já deixa o gostei, verifique a sua inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Também siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram. Lá eu também coloco muitos outros conteúdos. Lá você vai estar bem informado, bem rapidamente sobre tudo que está acontecendo. E sei que vocês me mandam muitas perguntas nas redes sociais, directs no Facebook, no Insta, no meu celular. E, desculpa, mas é humanamente impossível eu responder todo mundo. E até que eu respondo bastante gente, viu? E também sei que tem muito trabalho para ser feito aqui na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. E reforço o meu comprometimento em atender essas expectativas. Eu sei que tem bastante coisa para fazer. Se dependesse de mim, apenas de mim, tudo isso já teria sido resolvido. Mas podem sim contar comigo. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!